Olá a todos, eu sou o Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. Eu estou aqui com o Robson Soares, terapeuta holístico. Juntos nós vamos fazer um trabalho maravilhoso. A gente vai fazer a introdução aqui para você sentir aí como esse trabalho vai ser maravilhoso e transformador. Então, gente, a gente vai lançar agora o trabalho Cocriação e Prosperidade, plasmando um novo ano de realizações. Então eu e o Robson, a gente bolou junto esse trabalho, que vai ser um trabalho incrível para que a gente possa alinhar a nossa onda cocriacional, para que a gente adentre esse novo ciclo da nossa linha temporal, já com uma força, um magnetismo extra para a gente conseguir plasmar todos os nossos objetivos e realizações, a nossa cocriação física, mental e espiritual. E esse trabalho vai acontecer no dia 29 de dezembro, às 20h20, e vai ser através de uma reunião no Google Meet. E hoje a gente vai trazer para vocês tudo que vai ser feito nesse trabalho, que vai ser um trabalho de apometria conjunta com esse grupo de pessoas que vão fazer esse processo de cocriação para um ano de 2024. A primeira parte do trabalho foi uma canalização que eu recebi, que é justamente uma mandala dévica. Então, o que nós vamos fazer? Esse trabalho ele tem vagas limitadas. Então, esse trabalho tem 21 vagas e para que a gente possa realizar esse processo, a gente vai precisar da inscrição de no mínimo 7 pessoas para fazer esse trabalho. Então, a mandala dévica é uma estrutura magística onde nós vamos colocar o nome das pessoas e alguns elementos mágicos dévicos. E nós vamos utilizar um campo elemental para carregar o campo áurico dessas pessoas com energia de magnetismo, de atração e de prosperidade. Então, quando eu recebi essa mandala dévica pela primeira vez, eu tive grandes conquistas na minha vida. Realmente, eu recebi uma força para que eu conseguisse plasmar cada um dos objetivos que eu tinha almejado de conquistar nesse ano de 2023. Então, eu recebi essa canalização 2 vezes da minha hierarquia espiritual e esse ano eu abri 2 mandalas dévicas, a princípio somente para mim. Como eu vi o incrível resultado que esse processo magístico gerou na minha vida, eu falei com o Robson para que a gente pudesse tentar montar um protocolo apométrico de atendimento para estender essa energia magística elemental para várias outras pessoas. Não foi, Robson? Vai. Então, a mandala ela tem esse poder interessante porque ela usa a energia dos devas e essa vibração a gente vai potencializar com a cocriação. Então, ela é uma mandala que vai trabalhar especificamente para nossas cocriações do ano de 2024, como dinheiro, realizações como trabalho, o espiritual ou até mesmo familiar, cocriações mesmo de coisas que você está muito tempo esperando. A gente desenvolveu esse trabalho exatamente para que você consiga realizar as suas questões. Então, nessa mandala que vai ser utilizada para carregar a vitalidade, o ectoplasma e o magnetismo, vão ser utilizados 4 elementos. Vão ser algumas ervas, fogo, terra, das ervas, cristais, água e o elemento éter. Então, vão ser feita uma magia elemental com o nome para que isso possa carregar o campo e vibrar nessa vibração de prosperidade para que a sua onda cocriacional possa se materializar no plano físico. Então, a primeira etapa do trabalho vai ser colocar o nome das pessoas dentro de uma mandala dévica. A segunda parte vai ser o processo de quebra de crenças. Então, durante a nossa vida, a gente acaba criando processos de crenças limitantes. E não apenas nessa existência, também em outras existências, muitas vezes existem crenças subliminares, votos e decretos que podem estar orbitando o nosso campo mental. Então, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, a gente precisa primeiro trabalhar essas crenças que às vezes estão no nível subconsciente e que sabotam a nossa capacidade de materializar os nossos objetivos. E aí, como a gente já tá naquela programação de infância, de autossabotagem que a gente não consegue, tudo é muito sacrificante para poder receber, para a gente poder trabalhar essas liberações de crenças, nós também vamos trazer esse ensino e também trazer essas quebras de crenças para que possamos levar esse trabalho que seja com melhor exatidão, porque a gente limpando esses conteúdos de crenças e conteúdos outros que a gente vai citar aqui na frente, vai ajudar nessa cocriação ela ser mais efetiva. Então, após fazermos esse trabalho sobre esses elementais dessas crenças que muitas vezes nos geram esse processo de autossabotagem, nós vamos iniciar o trabalho sobre as subpersonalidades autogeradas. Então, lá no meu Instagram, eu fiz já um reel sobre isso, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que são essas subpersonalidades autogeradas. Muitas vezes, por conta do nosso poder cocriacional, a gente começa, em processos de autoobsessão, a alimentar formas de pensamento, principalmente em se tratando de autossabotagem. Aquela voz que vem na
sua mente lhe diz que você não vai conseguir, que é melhor nem começar. E todos esses processos de autossabotagem, quando a gente se entrega a essas correntes autoobsessivas, a gente começa a alimentar essas formas de pensamento que muitas vezes se transformam em uma subpersonalidade, uma cópia que a gente capta no campo psíquico como sendo outros eus. E esses seus eus muitas vezes iniciam processos de obsessão no seu campo mental, te impedindo de ter autoconfiança, de alcançar os seus objetivos e de conseguir ter uma mestria do seu campo mental. Então, muitas vezes, esses eus são como vozes em sua mente que criam processos de autossabotagem. E eu e o Robson, em vários trabalhos de apometria lá no Orlando Espiritualista, começamos a observar que em pessoas dotadas de um grande poder mental, principalmente médios ou pessoas que tiveram iniciações em campos de magia em outras vidas, tem muito forte esse processo de subpersonalidades. E nós conseguimos, com alguns Merkabas, despolarizar essas correntes de autoobsessão. Após a gente fazer a desprogramação dos elementais de subpersonalidade, nós vamos trabalhar a quebra de contratos, que são votos, pactos ou enlaces frequenciais que nós estabelecemos em outras vidas e que prejudicam o nosso desenvolvimento neste momento presente. Então, contratos religiosos vão ser trabalhados, associados a isso também tem votos de pobreza de outras vidas, entre outras questões que podem prejudicar a nossa energia básica. E assim como vamos trabalhar os contratos acásticos, também vamos adentrar a linha de ancestralidade, trabalhando também a presença de enlaces frequenciais da sua ancestralidade que impactam a sua energia básica. A energia básica representa a nossa capacidade de materialização da nossa cocriação. Quando a gente está desvitalizado, a gente não tem força para conseguir realizar e materializar os nossos objetivos. Então, uma parte fundamental do processo apométrico vai ser o trabalho sobre a crença, a quebra desses contratos ancestrais, aliado a esse processo das crenças e das subpersonalidades. Então, vejam, nós vamos estar fazendo um mapeamento de todo o campo áurico para remover qualquer impedimento a que a sua onda cocriacional possa se manifestar no plano físico. Na sexta etapa dessa apometria coletiva, nós vamos trabalhar a despolarização de conteúdos. E esses conteúdos são miasmas e elementais que estão na memória celular do corpo astral, ou seja, no nosso registro acástico ou da nossa ancestralidade. Aqui no canal a gente falou extensivamente dos registros acásticos e ancestrais. E o nosso intuito, nós vamos ir na matriz, onde esses conteúdos se originaram na sua linha temporal, seja em suas vidas passadas ou seja nos seus registros ancestrais, para desprogramar certos miasmas que impedem que a gente consiga materializar os nossos objetivos. Miasmas que impactam a nossa criança ferida, que impactam a nossa condição de prosperar, de prosperidade, os nossos relacionamentos, e tudo isso vai sendo liberado do campo para que a nossa onda cocriacional possa se estabelecer. Então nós vamos trabalhar os registros que influenciam diretamente nessa parte financeira, que atrapalham na parte afetiva, profissional, que uns mais conhecidos que a gente sabe que é escravidão, religioso, perda, escassez, abandono e rejeição. Como isso pode influenciar uma pessoa hoje com o registro desse aberto? Você pode pensar muito bem o que o escravo ele recebe, o que um registro religioso, como é que o religioso pode se relacionar com alguém que aqueles votos ancestrais que acabam trazendo essas consequências, o algo acástico trazendo aquela não comprometimento com as pessoas, ou até mesmo votos de pobreza que interfere diretamente aí no seu conteúdo no hoje, como muitas pessoas que a gente já atendeu, que eram das consequências e das correntes e âncoras que prendiam aquela pessoa a alcançar aquela prosperidade. Então, muitas vezes você percebe que as coisas não dão certo, as coisas começam a quebrar, você tem dificuldade de materializar os seus objetivos, você não consegue, às vezes, atrair as pessoas certas para que você desenvolva o seu negócio, ou você sempre está preso em padrões de relacionamento abusivo. Muitas vezes você está repetindo um padrão da sua ancestralidade, do seu campo mórfico familiar, ou você está repetindo um reflexo de uma ferida da sua criança. Então, é aí que entram esses conteúdos, e a minha experiência do Robson trabalhando em várias apometrias com a liberação desses miasmas, porque quando eles estão vibrando no nosso campo, acontece a lei. Semelhante atrai semelhante. Então, se aquilo vibra no meu campo, mesmo que eu não tenha consciência de que aquilo está polarizando o meu campo áurico, que está vibrando em minha memória celular, infelizmente eu vou acabar atraindo esses aprendizados, essas circunstâncias para minha linha temporal. Então, para que eu possa co-criar uma nova realidade nesse ano de 2024, a gente vai precisar primeiro trabalhar essas pendências no nível acástico e no nível ancestral. E aí, gente, uma parte fundamental desse processo vai ser justamente a sintonização
de vocês com a energia do raio escarlate, que é o raio das energias básicas, da hierarquia que faz com que a gente possa trabalhar a nossa capacidade de materializar a nossa cocriação na terceira dimensão, que ancora a gente com a experiência terrena, com a energia do chakra interno da Terra e com o magnetismo necessário planetário. Então a gente vai ativar essa energia que revitaliza os nossos corpos, aumenta o nosso magnetismo e trabalha a nossa saúde, vitalidade e capacidade de prosperidade. Então a sintonização do raio escarlate muda completamente o nosso magnetismo pessoal, fazendo com que a gente possa ter mais força e corrente energética para realizar os nossos objetivos. E o Robson também vai trazer uma técnica de iluminação dos chakras. A técnica de iluminação, eu geralmente aplico em todas as pessoas no processo da apometria, da liberação apométrica gama. É uma técnica que dá resultados nas quais vão fazer que você fique em evidência, para ficar atrativo para você o financeiro, o afetivo e principalmente o seu amor próprio também. Então, o símbolo da iluminação, ela vai fazer essa vibração ficar atrativa para que você em si, que participe desse trabalho, se conecte com todas essas energias dévicas dos seus chakras e se torne atrativo e atraia essas situações que vocês estão buscando. As próximas etapas dizem respeito às estruturas do multiverso, que foram recentes canalizações que chegaram tanto para mim quanto para o Robson lá no Ohana Espiritualista. E a oitava etapa desse trabalho é justamente a gente desconectar de fractais da nossa rede que estão vibrando em uma frequência umbralina. Marcos, eu vou me desconectar do meu fractal? Calma, o que acontece? Através dos nossos níveis átmicos, a gente tem conexão com todos os nossos fractais de alma. Quando algum fractal está desconectado do seu propósito evolutivo, muitas vezes existe um entrelaçamento, e esse entrelaçamento faz pelo nível interno que certos conteúdos que a gente vai trabalhar se abram, que existam certas modulações no nosso campo emocional, que prejudicam com que a gente alcance os nossos objetivos evolutivos aqui na Terra. E como a gente está se aproximando de um processo de convergência de realidades, esse processo de entrelaçamento com nossos fractais de alma, ele está muito mais intensificado. Então nós temos uma mônada que está em apoio à nossa egrégora, que nós vamos trabalhar para desconectar a consciência de outros fractais de alma que não estão numa vibração evolutiva. Então a gente corta apenas o entrelaçamento, mas se em outro momento a sua rede é responsável pelo resgate daquele fractal. Então qualquer partícula da sua consciência que estiver desconectada e estiver lhe puxando como uma âncora, como o Robson até falou dos conteúdos, muitas vezes esses fractais se tornam âncoras no nosso campo energético. Então a gente simplesmente vai remover essas cargas e enviar um pulso de amor incondicional em toda a rede para que o plano cósmico evolutivo possa tratar de redirecionar esses fractais para uma jornada ascensional. Já na nona etapa, a gente vai continuar fazendo esse trabalho para com o multiverso, mas fazendo a conexão com fractais que estão em um processo evolutivo harmônico. Então, dentro do multiverso terrestre, nós temos outros fractais de alma. Existem inúmeras realidades paralelas na Terra. E muitas vezes você tem fractais que estão conectados com o seu propósito evolutivo, com prosperidade, que já conseguiram, por exemplo, trabalhar o processo de um relacionamento evolutivo, já estão com um núcleo familiar bem firmado. Então, o que a gente vai fazer? Através da onda cocriacional dos envolvidos nesse trabalho, a gente vai enviar um pulso de conexão para que essas informações de harmonia e essas ondas cocriacionais dos fractais que já se realizaram retornem para o seu campo energético. Então, esse trabalho vai ser de conexão com os fractais harmônicos. E aí, na 10ª etapa, nós vamos trabalhar com a conexão com os fractais ascensos. Então, nós vamos ativar um cristal temporal multidimensional que vai conectar nos seus níveis internos você com cada um dos seus mentores. Os seus mentores, a sua hierarquia espiritual, são sua família cósmica, fazem parte da sua fractalidade. Então, esse cristal do tempo que nós vamos utilizar vai fazer uma interconexão com todos os seus fractais de alma que já saíram da matriz de controle encarnacional. E a gente vai trazer esse pulso, essa energia para magnetizar o vosso campo áurico e potencializar ainda mais o processo da plasmagem dos seus objetivos da sua onda cocriacional. E aí, gente, a gente vai chegar aqui no ápice do trabalho, que é justamente nós vamos utilizar uma tecnologia da Confederação para que a gente possa criar uma bolha
temporal e nós vamos ativar um Merkaba que vai potencializar todas as ondas cocriacionais dos 21 envolvidos nesse processo de meditação. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um exercício de visualização para que a gente possa visualizar as conquistas que nós queremos, de repente, fazer a nossa prosperidade em uma nova área, um novo negócio que vamos empreender, um novo trabalho espiritual, uma nova conexão e sintonização com os meus mentores, um processo de um relacionamento evolutivo, liberações de processos internos, né? Que a gente possa co-criar, que a gente evolua como ser humano, que a gente tenha mais autopercepção, que a gente aumente o nosso gradiente de autoconhecimento. Então, todos esses processos de aperfeiçoamento, de melhoramento e de reprogramação da nossa realidade, a gente vai fazer exercícios para a gente visualizar. E quando a gente emprega pensamento e sentimento, a gente cria essa onda co-criacional. Então, nós vamos utilizar o Merkaba para potencializar essas ondas com uma energia de magnetismo e prosperidade e colocar elas dentro de uma bolha temporal. E nós vamos utilizar uma simbologia multidimensional para que todo esse agregado cocriacional ele se manifeste na linha temporal de cada um dos que participarem do trabalho. E esse trabalho vai ser super poderoso porque, como nós estamos vendo na imagem, nós vamos trabalhar com a nova codificação da chama trina, que é o nosso motor cocriacional, que é justamente a chama penta. Então, durante todo esse trabalho de visualização, nós vamos estar sintonizando os 5 raios do nosso cardíaco para potencializar a nossa onda cocriacional nesse trabalho de plasmagem de uma nova realidade para o ano de 2024. Então, falando da chama penta, essa nova ferramenta que nós recebemos da nossa espiritualidade, o Comando Draco Centurião, ele trouxe essa ferramenta para nós trabalharmos mais ainda a cocriação, porque ela recebeu a chama violeta para a transmutação de conteúdos que nos barram aí, que fazem essa dificuldade de acesso por causa de conteúdos para que a gente possa conseguir cocriar, e junto aí a chama vermelho escarlate, que é a chama da materialização, a chama do básico, a chama de tudo começa, para tudo isso aqui que a gente está trabalhando funcionar. Então, é um veículo de transporte de energia que a gente vai usar para poder potencializar todos os conteúdos que a gente vai trabalhar para conseguir aí conectar com a prosperidade, não somente do dinheiro, mas também do amor próprio, do amor condicional, familiar e outros pontos importantes que a gente vai poder trabalhar aí na meditação guiada, né? Que a gente vai trabalhar diretamente para essa cocriação do ano que vem. E aí, no final, nós vamos fazer uma ativação dos símbolos Avona, que são os símbolos mais poderosos que nós recebemos até hoje na nossa egrégora do Comando Santo Esmeralda, Ohana Espiritualista e da Apometria Estelar Multidimensional, que é justamente símbolos que vão trabalhar a ativação em nossos níveis internos espirituais de codificações da grande fonte que tudo é, do núcleo gerador do nosso universo, que é o núcleo de Avona. Então, existem codificações que vão ser ativadas, codificações espirituais do nosso nível átmico, codificação crística da consciência de Gaia, a codificação da egrégora dos grandes sábios, a codificação crística e a codificação da fraternidade solar. Todos esses códigos ascensionais vão ser ativados no nível átmico, conferindo um maior gradiente de onda cocriacional. Então, gente, esse trabalho tem vagas limitadas, a gente vai fazer somente 21 vagas, que vai ser justamente o número para a gente abrir a mandala dévica, e os valores serão 625 no cartão, de 3 vezes sem juros pelo Mercado Pago, ou 550 no Pix. Todas as informações de pagamento vão estar na descrição do vídeo, e assim que você executar essa energia de troca, a gente já vai criar um grupo com orientações de banhos de erva, e para que todos possam estar devidamente preparados para essa grande meditação de correção de campo e de materialização dos nossos objetivos nesse ano de 2024. Então, para que a gente possa executar o trabalho, a gente vai precisar de pelo menos 7 pessoas, e é através dessas 7 pessoas no mínimo, a gente consegue abrir esse campo da mandala dévica e fazer todo esse processo multifatorial para que a gente possa trabalhar o nosso campo, para que a nossa onda cocriacional se materialize nesse ano de 2024. Então, o que a gente precisa compreender é que o processo da cocriação, ele é uma mestria individual. O que eu e o Robson vamos estar fazendo nesse trabalho é facilitando um processo de liberação de pendências para que você tenha condições de atrair as oportunidades e você fazer valer. Então, nada no plano espiritual nem na vida
vai acontecer se a gente está sentado. Então, o processo de cocriação, ele visa trabalhar, primeiro, o que é que está vibrando no meu campo que impede que eu programe uma nova realidade e, em segunda instância, que eu consiga orientar a minha cocriação para objetivos claros, fazer um planejamento de metas. O que é que eu almejo conquistar? Eu quero realmente uma nova jornada profissional, uma nova jornada de consciência. Eu estou preparado para andar pelo deserto da alma e atingir o meu Cristo interno e chegar nesse nível espiritual. Eu estou querendo alavancar minha carreira como terapeuta. Seja qual for o meu objetivo, eu preciso de movimento. E todo o trabalho de cocriação, principalmente com mandalas dévicas, ele vai te dar esse magnetismo e essa força. Mas a gente vai precisar arregaçar as mangas e trabalhar. Afinal de contas, o nosso planeta precisa de trabalhadores despertos. O inconsciente coletivo está muito denso. Então, toda a iniciativa de transformação de consciência, de elevação da nossa vida e de disseminar luz em todos os aspectos, familiar, profissional, financeiro, faz com que a gente vá trabalhando por um inconsciente coletivo cada vez mais sutil, por uma psicosfera mais harmônica e, consequentemente, para uma nova Terra, para um futuro de uma linha temporal, de uma Terra harmônica regenerada. Então, pessoal, essa é a oportunidade que nós estamos aqui juntos para o benefício de todos nós. Nós também vamos estar trabalhando nossas cocriações e a gente, ao invés de fechar só para nós dois, a gente resolveu abrir esse trabalho para essas 21 pessoas e aí todos juntos vamos cocriar um melhor 2024 para o nosso financeiro, para o nosso relacionamento, para o nosso trabalho, para o nosso tudo que você quiser. Lembrando que é um trabalho que é de cocriação de coisas positivas. Então vamos lá focar em cima disso e transformar o nosso 2024. Então é isso, gente. Vamos aproveitar essa oportunidade para que a gente possa realmente juntos emanar uma onda cocriacional e transformar a nossa realidade física, mental, espiritual, emocional. Que a gente possa estar entrando, aproveitando essa energia de transformação e adentrando para um ano de 2024 de muitas realizações. Um grande abraço a todos.